Convido aos meus espectadores do canal Cartas Proféticas que acessem o outro canal nosso, que é o Espiritualidade Revolucionária, que trata das reflexões dos evangelhos dominicais. E convido aos espectadores do canal Espiritualidade Revolucionária que acessem o canal Cartas Proféticas, através do qual nós fazemos análise de conjuntura, análise da crise econômica, da crise política que vive o Brasil e vive o mundo. O evangelho desse primeiro domingo da Quaresma é o de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E trata das tentações de Jesus. Que na verdade não foi uma tentação só. Foram 3 ou 4 tentações. Nós passaremos rapidamente pelas 3 mais enfatizadas e conhecidas. Este texto do evangelho de Mateus, como o de Lucas, correspondente a este, que trata das tentações de Jesus, foi muito estudado. Primeiramente, pelo que se sabe, quem o estudou foi o reformador protestante Martinho Lutero, que o estudou com profundidade, mas com a luminosidade do seu momento, lá no século XVI. E depois também quem se dedicou muito a ele e o fez na prisão enquanto fazia teologia, a prisão de Adolfo Hitler, na prisão do Holocausto, na prisão do nazismo, foi o teólogo protestante reformado Dietrich Bonhoeffer. Texto do livro dele grandioso que analise, que eu recomendo que quem se interessa mais por estudar a complexidade desse texto, que veja Dietrich Bonhoeffer. Tem aqui, é só encomendar aqui na internet. E outros teólogos latino-americanos, nossos teólogos latino-americanos, estudam esse texto porque ele é muito inspirador e sugestivo para a situação de opressão, de injustiças que nós vivemos na América Latina. Jesus, então, segundo esse texto, agora não está no monte fazendo o sermão da montanha. Jesus se encontra numa situação angustiante, angustiosa, sofrida no deserto. E no deserto ele rememora, segundo sugestões, segundo a narrativa de Mateus, toda a experiência do povo de Israel ao sair da terra da escravidão em direção à terra prometida, percorreu o deserto por 40 anos, simbolicamente, em busca da libertação, e nesse transcorrer, nesse percurso, o povo de Israel sofreu imensas tentações. E acabou sucumbindo com o Israel do tempo de Jesus, representado pelos fariseus, saduceus e os sacerdotes do templo, que passaram a servir aos opressores como se tivessem feito uma marcha ré, se tornando assessores, apoiadores e suporte do faraó que perseguiu os escravos lá no passado, 1500 anos antes. Agora Jesus no deserto sofre as tentações. E dá para chamar essa experiência de Jesus no deserto de resistência. Jesus resistiu às tentações. Ora, logo após ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao saber da prisão do seu primo, seu amigo, aquele que o batizara, João o Batista. Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Lá no batizado, os céus se abriram e ele ouviu a voz: "Este é o meu filho amado", a voz que lhe dizia, chamando-o de filho amado. Agora, e a abertura
dos céus para falar esta voz da palavra de Deus, representava que céu e terra estão juntos, fazem parte da mesma dinâmica da fé, da realidade, da existência. Céu e terra, céu e vida não se separam. Deus está aí presente na terra, e aí é o céu. Agora aqui no deserto se percebe que também terra e inferno estão juntos. Se misturam, se confundem, se conflitam, inferno e terra. E aí no deserto, no inferno, Jesus enfrenta as maiores tentações como Messias, como aquele que se juntara com o povo, se unir ao povo, com os seguidores de João Batista, agora sente tentações. E essas tentações que ele sente é no sentido de que ele se torne uma espécie de mágico, de espetáculo, de espetáculos, de shows, que é a grande tentação vivenciada pelos cristãos ao longo da história. Se tornarem espetáculos, fazerem shows, para se deixarem seduzir pela partilha fácil do pão, se aliando a quem tem muito pão, quem acumula pão, quem concentra pão, quem não distribui pão. Então a grande tentação aqui é da aliança com o demônio, do poder que concentra pães, que concentra o alimento, que concentra a vida toda nas suas mãos. Esta é a grande tentação que Jesus sofreu, na qual caiu grande parte do povo de Israel, traindo o êxodo, traindo a marcha da libertação, traindo a construção da terra prometida. Aqui Jesus resiste. Ele tem um diálogo, segundo essa construção literária de Mateus, um diálogo dramático com ele mesmo, com o demônio que o frequenta, com o demônio que quer dizer aqui no Novo Testamento, aqui no original grego, da onde vem Mateus e os outros evangelhos, primeira língua em que foram escritos, daimonion quer dizer divisão, muitos deuses, muitas vozes que o dividem nesse momento, as vozes que dividem o povo, as vozes que conflitam as pessoas umas contra as outras, agora fazem buzuzu, zoam, gritam na consciência e nos ouvidos de Jesus. E pedem que ele transforme pedras em pães, que ele dê espetáculo, dê show. Essa mesma voz pede que ele suba no pináculo, suba no ponto mais alto do templo e se jogue de lá, dê um show, dê um espetáculo. E protegido pelos anjos, caia na terra como se estivesse de paraquedas, usando tudo a favor do aparecer, do palco de exibicionismo, pelo qual transitam os poderosos, pelo qual transitou Faraó, exibindo poder, pelo qual transitaram os Césares, os imperadores, Herodes, Pilatos, todos aqueles que sacrificam o povo, os humildes, gostam desse palco de dar espetáculo, se tornarem espécie de divindades acolhidas sobre cujos braços do povo, dos anjos se jogam para aparecer antes de cair sobre o chão, sobre o solo. E esse demônio continua pedindo que Jesus se ajoelhe, que Jesus se venda, que Jesus rompa com o seu compromisso com o reino de Deus que ele veio trazer, veio realizar, custe o que custar. Que ele renda glórias ao demônio, que ele dê louvores, que ele busque vantagens, que ele busque brilho ao lado do demônio.
Só aí então que ele, Jesus, usa pela primeira vez nesse texto, primeira e única, a palavra Satanás, diferentemente de demônio. Para trás, Satanás. Satanás, diferentemente de demônio, que quer dizer divisão, diablos, né? Uns se jogando contra os outros, muitas divindades. Satanás é oposição. Jesus não aceitou o jugo da oposição. Oposição quer dizer uma posição contrária, objetiva, clara, forte, quase irresistível. Uma força extraordinária, pronta a triturar, fragmentar em pedaços Jesus e o seu projeto, Jesus e o seu sonho de um mundo novo, Jesus e a sua mesa na qual ele queria servir pães, peixes, alimentos e felicidade para os pobres. Satanás é isso. Enfrenta com todo o poderio de que ele dispõe, da palavra, até do conhecimento da formação de Jesus, da comunidade de Mateus, da comunidade da fé, do reino que ele veio trazer. Ele tem conhecimento. Ele usa esses argumentos todos para enfrentar Jesus, fazer oposição, se satanizando mesmo na luta contra Jesus. Bom, as conclusões são óbvias, né? Ou a conclusão é óbvia, né? Ao longo da história, os cristãos sempre se sentiram seduzidos a fazer espetáculos, a dar shows. Sempre se sentiram seduzidos a se renderem glórias ao poder dos poderosos. Não ao poder serviço, não ao poder diaconia, não ao poder que promove a justiça, mas ao poder dos poderosos que faz totalmente ao contrário disso tudo. Hoje, as igrejas na América Latina, as igrejas no mundo, grande parte delas, não todas, e grande parte dos cristãos, não todos, grande parte das cristãs, não todas, se rendem, se entregam em troca de migalhas, em troca de partilha de pães, mesmo que sejam em pequenas quantidades, vendem tudo que podem do projeto de Jesus em troca do projeto dos dominadores, dos opressores, daqueles que massacram e massacram sem dó e nem piedade. Disso é testemunha o próprio Evangelho, disso é testemunha a própria história, pois o próprio Jesus que não se rendeu, ele gritou: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, porque ele enfrentou de forma altiva, resistente, forte, fiel, comprometido, consagrado, dedicado, sem se render, como muitos do seu tempo se renderam, como mais tarde Judas se rendeu, como Pedro vacilou e quase se rendeu, e como muitos durante a história se renderam, se entregaram, se ajoelharam, adoraram e se satanizaram também, traindo o projeto de Jesus. Jesus não traiu e o que lhe sobrou foi a cruz. Jesus não traiu e o que lhe sobrou foi a traição. Jesus não traiu e o que lhe sobrou foi a morte, como um abandonado, como um esquecido, mas só como alguém, como o Messias, que fez tudo isso para que o seu reino continuasse para sempre, pois do contrário, ele teria traído tudo o que o Pai lhe confiou. Este é o nosso desafio hoje, não trairmos nunca o projeto de Jesus. Temos nossos desvios, temos nossos pecados pessoais, mas o compromisso principal com esse projeto do reino de Jesus jamais deve ser traído. Diante das seduções, diante dos atrativos, diante das ideias de vantagens, nunca deve ser traído. E quem não trai é forte,
Quem é forte não trai, mesmo que vacile, mesmo que corra riscos, mesmo que seja perseguido, mesmo que seja maltratado. É preciso ser fiel a Jesus, como ele foi fiel ao Pai, ser resistente, como ele resistiu a Satanás, que é o símbolo do mal, o símbolo da oposição e o símbolo da destruição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.